Juízes capítulo 4, livro dos Juízes. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Nós estamos então, nesses dias, refletindo sobre a temática, dos desafios da mulher no século 21, Quais são os desafios para essa mulher de um novo tempo, O que Deus espera de nós no nosso tempo? E eu queria nessa noite falar sobre entender que Deus... Ontem nós falamos sobre as posturas que Deus espera de nós, com base em Tito, no texto oficial. Mas hoje eu quero tomar como referência alguém que me chama muita atenção, a juíza Débora. E eu queria aprender com Débora o que é escrever história no seu tempo. Eu acredito que Deus está nos chamando para escrever história. O grande desafio do nosso tempo, um dos grandes desafios do nosso tempo, é a gente não só passar pela história, ou a gente passar pela história de uma forma equivocada. As pessoas contarem a nossa história, uma história distorcida, uma história atrapalhada. Mas a gente vai ser desafiado nessa noite a escrever a história que Deus quer que escrevamos. E talvez até melhor dizendo, colocar-nos nas mãos de Deus para Deus escrever história através das nossas vidas. Juízes, a partir do verso 1 do capítulo 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E depois de falecer Eude, vendeu-os o Senhor em mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, em Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhes: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com a sua multidão, e darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Irmãs, às vezes eu fico me perguntando, como é que nós estamos escrevendo a história do nosso tempo? Não adianta só olhar para o tempo, encarar os desafios do tempo, mas nós precisamos entender como nós podemos ser uma resposta para esse tempo, como mulheres de Deus e, é claro, como homens de Deus também. Mas como o foco aqui é bem as mulheres, Não que os homens hoje estejam isentos de ouvir essa palavra. Mas o foco é óbvio que é mais para as mulheres. Mas eu fico pensando, porque às vezes eu vejo tantos testemunhos horrorosos, eu vejo tanta falta de caráter, E eu ando por aí, Deus tem me dado muitas oportunidades, e eu vejo, na verdade, tanta ênfase em coisas superficiais, mas se esquecendo daquilo que é essencial para as posturas de uma mulher cristã, que precisa ser uma referência no seu tempo. Eu lembro que esses dias, antes de ir para João Pessoa, eu estava no Alecrim esperando o ônibus.
E vinha uma senhora, ela estava vindo com as suas coisas para vender, né, para comercializar lá no Alecrim, uma ambulante, né? E eu vi quando o rapaz de trás, ele disse assim: olha, essa irmã, na igreja ela é uma bênção, mas quando chega aqui, ela vira o Satanás. Seria cômico se não fosse trágico, né? Olha, na igreja, pense numa bênção, mas aqui ela é o cão. Ela vira o capeta, uma endemoniada. E eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu fico pensando, como é que o mundo nos enxerga como mulheres de Deus? Como é que a nossa vizinhança nos enxerga como referenciais? Portanto, a grande pergunta é, que deve, na verdade, digamos assim, ecoar no nosso coração, é como eu estou escrevendo história? Que história eu deixarei dentro de casa? Que história os meus filhos levarão para fora de casa? Que história as pessoas do meu lar vão contar sobre mim? Que história as pessoas do meu trabalho vão narrar? Que narrativa essas pessoas terão sobre a minha existência? Como a minha vida será narrada? Ou como a minha vida tem sido narrada hoje? Eu entendo que essa é uma pergunta de extrema importância, porque o nosso testemunho, ele fala mais alto do que as nossas palavras. Em primeiro lugar, as pessoas lerão a nossa vida, depois elas ouvirão os nossos discursos. A nossa vida sempre vai se elevar acima das nossas narrativas. E se a nossa vida não é o primeiro referencial, as nossas palavras ecoarão no vazio. As pessoas me verão. Às vezes a gente até diz assim, por que o crente é tão cobrado? Porque eu, como mulher de Deus, sou tão cobrada? Porque o padrão é mais alto. Porque para nós, que somos sal da terra e luz do mundo, a exigência é maior. Não há nada de errado nisso. Haverá uma cobrança natural por causa do peso que carregamos. Dizemos que somos filhas de Deus. Somos crentes em Jesus. E quais as implicações disso quando a minha vida tem que me acusar sobre isso? Quando a minha vida tem que provar o que eu digo? Quando a minha vida tem que ser o advogado das minhas palavras? E eu fico pensando, então, que nós precisamos refletir sobre isso e pensar, portanto, como é que nós estamos escrevendo essa história através das nossas vidas, das nossas ações? Eu olho para Débora, e eu olho para Débora como uma mulher normal, mas uma mulher que fez história no seu tempo. Uma mulher igual eu e você, não tinha nada de espetacular na vida dessa mulher. Não tinha nada, ela não tinha uma natureza humana diferente da minha e da sua. Ela não era uma mulher diferente de mim e de você. Nós temos aqui uma mulher normal, mas que foi usada por Deus e que se deixou ser instrumento nas mãos de Deus. E eu digo isso porque a nossa responsabilidade conta. Deus não lida conosco de forma mecânica. Deus não lida com robôs. Deus está lidando conosco e nos chamando às responsabilidades. E eu olho para essa mulher como uma mulher normal, mas que teve uma vida espetacular. Uma mulher normal que escreveu história. E que foi instrumento nas mãos de Deus para deixar história escrita no seu tempo. A vida dela não passou despercebida. E só para a gente ter uma ideia,
Para a gente entender um pouquinho, acho que a gente precisa situar Débora dentro da história, onde ela vai marcar. Débora viveu no período dos juízes. Esse período em Israel, ele aconteceu justamente depois da liderança de Josué e da liderança dos anciãos. Tinha se passado o período de Josué, aquela liderança de Josué também. E aí o povo estava estabelecido em Canaã e não havia uma liderança nacional que unificasse o povo politicamente e economicamente. A única coisa que trazia uma certa e variável unidade era a religião, o templo que existia em Siló. Mas esse sistema fragmentado, na verdade, de fato, não unificava Israel. É nesse período, então, que Israel vai viver circunstâncias muito difíceis. E se você for ver lá em Juízes 21, 25, você vai entender um resumo de toda a trajetória do que vai se passar nesse livro. O texto vai dizer mais ou menos assim, que naquele tempo não existia rei em Israel, e cada um fazia como bem lhe parecia. É nessas circunstâncias que Israel vai viver um período de muita instabilidade. E aí é interessante porque o que a gente vai ver aqui não é uma nação unificada, mas a gente vai ver determinadas tribos e os eventos acontecendo em tribos em particular. O período dos juízes vai durar cerca de 350 anos. E aí, se a gente for perceber, a característica elementar desse período é a seguinte: Israel, então, se desvia de Deus, se desvia dos mandamentos, da religião, se desvia do Deus de Israel, se mistura com as nações que tinham ficado lá em Canaã, com os povos que tinham ficado lá em Canaã, e nessa mistura se deixa se contaminar pela religião dos seus vizinhos também, e aí desvia o coração do Senhor. O que Deus faz? Deus, então, usa o povo da própria terra também para disciplinar o seu povo. E aí o povo clama a Deus, né, gemendo diante do momento de opressão, é quando Deus levanta o juiz. O juiz, ele governava, portanto, basicamente uma tribo. E aí ele levantava muitas vezes 2 ou 3 tribos para ir à batalha contra a nação opressora. Enquanto o juiz vivesse, o povo estava tudo bem com Deus, estava tudo tranquilo. Mas quando o juiz morria, o povo se desviava de novo e começava esse ciclo de pecado, retorno, livramento, pecado e retorno de novo. E aí é nessa circunstância que na galeria desses heróis, que vai de Otiniel até Samuel, Samuel é o último dos regentes dessa época, é nesse período que aparece uma única mulher compondo essa galeria, assumindo a liderança num período onde só a figura masculina era conhecida. Débora, portanto, vai ser um grande diferencial. Não somente na sua época, mas ela vai marcar a história de Israel. Ela vai marcar a história do seu povo. Quando forem falar do período dos juízes, o período que Israel viveu, então, sob a liderança dos regentes locais, sempre vai se mencionar Débora. Essa mulher vai ter a sua história lá. E aí eu percebo, na verdade, através da trajetória que ela leva, como ela marcou história no seu tempo e deixou herança para todas as épocas. Como ela foi um grande referencial nas mãos de Deus, escrevendo uma história fantástica no seu tempo. E podendo, na verdade, escrever também a história do seu povo. E ser uma grande referência para o seu povo e para as mulheres de todos os tempos. Eu queria então aprender com Débora, irmãs, que nós temos esse desafio também. Nós temos o desafio de, no século 21, sermos mulheres normais, mas escrevendo histórias que marquem o nosso tempo. Sermos mães, esposas, filhas, mas escrever a história a partir da trajetória que Deus espera de nós.
sermos instrumento nas mãos de Deus para darmos um novo rumo, uma nova narrativa para o nosso tempo. Talvez você diga, eu, sim, é você. É com você que Deus conta. E às vezes podem ser atitudes muito simples, mas você pode ser uma caneta nas mãos de Deus para escrever história. Mas você pode ser um instrumento nas mãos de Deus através das suas ações para fazer a diferença onde você estiver. E para mim uma das mulheres que pode mais nos ensinar sobre isso é Débora. Então eu queria entender como escrever essa história. Como nós podemos aprender com Débora, mesmo sendo mulheres normais? Deus não espera que sejamos extraordinárias, porque é Ele que faz o extraordinário através de pessoas normais. O extraordinário, Deus não está esperando de nós. É Ele que faz o extraordinário através de pessoas simples, através de pessoas normais. Deus não está esperando que você, na verdade, execute atos milagrosos. Deus não está esperando que você vá para o campo do sobrenatural e faça coisas sobrenaturais. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dEle, na sua forma simples de viver, numa vida normal, mas se deixando usar por Ele para que Ele escreva o extraordinário através de nós. É Ele que faz obras extraordinárias. E sabe o que Ele quer de nós? Disposição. Deus, conta comigo na minha geração. Senhor, eu quero ser uma mulher que faça a diferença no meu tempo. Eu não quero ser moldada pelo tempo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um diferencial na minha época. E quero nas tuas mãos escrever história. Então vamos aprender com Débora. Em primeiro lugar, eu destaco que nós precisamos, para escrever história, viver as responsabilidades encarregadas a nós, não sendo influenciados pelo tempo. Nós precisamos viver as responsabilidades que Deus nos encarregou, podendo não ser influenciadas pelo tempo, não nos deixando ser influenciadas pelo tempo. Quando eu olho para Débora, inicialmente, é essa narrativa a respeito da sua vida que está aqui. O texto, logo nos primeiros momentos, ele nos fala sobre quem é essa mulher. E nos mostra, então, na sua vida, as responsabilidades que lhe tinham sido encarregadas. Em primeiro lugar, Débora tinha responsabilidade de ser esposa. Ela era mulher de Lapidote. Veja que, em primeiro lugar, o texto não diz que ela era juíza, mas o texto começa falando que ela era esposa de Lapidote. E aí, o texto fala que ela era profetisa, mas antes de ser juíza, antes de exercer o ofício fora de casa, ela exercia sua missão dentro de casa. Ela atendia a Israel fora de casa, mas ela era mulher de Lapidote e tinha suas funções dentro de casa. Ela era esposa, ela tinha uma família. E em primeiro lugar, logo de início, o texto nos apresenta essa mulher como esposa. Ela era alguém normal. Ela era alguém que cumpria as suas tarefas, ela era alguém que era esposa. Ela tinha as suas tarefas familiares para dar conta. Ela era uma mulher igual eu e você. Ela não tinha grandes diplomas. Ela não tinha grandes repercussões titulares. Ela era uma esposa. É assim que nos é apresentado. Ela era esposa de Lapidote. E aí o texto continua nos apresentando Débora. O texto também vai nos apresentar Débora como profetisa. E inicialmente, é claro que o versículo 4 nos mostra Débora como profetisa. Ela, portanto, era porta-voz da palavra de Deus no meio do povo de Israel. O profeta era alguém que era encarregado de trazer a palavra de Deus aos homens.
Ela era, na verdade, um instrumento de Deus para exortar o seu povo, para chamar a atenção do seu povo, para consolar o seu povo. Ela era a voz de Deus no meio do povo de Israel. Ela era profetisa. O texto também do versículo 4 vai nos apresentar Débora como juíza. Aliás, mais adiante no verso 5, dizendo que ela exercia o seu ministério em Efraim. E provavelmente, então, ela era da tribo de Efraim. Débora era juíza. Os juízes eram responsáveis por julgar as causas do povo e também conduzir o povo a determinadas batalhas. Ela era uma mulher que era esposa, era voz de Deus no meio do povo e julgava as causas do povo segundo a vontade de Deus. Débora, portanto, cumpria os papéis que Deus tinha delegado a ela. E nós? Você sabe que há hoje uma grande confusão do que é que Deus espera de mim como mulher? Você já fez essa pergunta? O que é que Deus espera de mim como mulher? Nós precisamos consultar o manual das Escrituras. Em primeiro lugar, Deus espera que a mulher viva, na verdade, aquilo que Ele designou para a sua existência dentro do lar. Não adianta a gente viver fora de uma maneira e dentro de casa ser outra pessoa. É interessante porque tanto Paulo como Pedro colocam, na verdade, as funções da mulher, o papel da mulher. E quando a gente lembra de papéis aqui, a gente não está colocando de jeito nenhum inferioridade na mulher. São papéis distribuídos por Deus. Tanto o homem tem o seu papel, como o próprio Paulo descreve no texto que nós lemos aqui de Efésios, do capítulo 5, como a mulher tem o seu papel. E aí é interessante porque Paulo coloca, na verdade, a submissão nesse papel, por exemplo. A sujeição ao marido, né? Paulo coloca lá em Tito que elas sejam boas donas de casa. Eu costumo dizer assim, quem diria que cozinhar um feijão não seria uma forma de servir a Deus? Que quando você está fazendo as suas tarefas domésticas, você precisa ver isso como serviço, como um culto a Deus. Deus espera que a nossa missão comece dentro de casa. Que a nossa missão comece nas funções do lar. Que as tarefas de casa sejam ofícios designados como culto a Deus. Que a mulher esteja sujeita ao seu esposo, que elas sejam boas donas de casa. E aí é interessante porque o apóstolo Pedro também, lá no capítulo 3 da sua carta, ele vai nos dizer que isso traz um bom testemunho sobre a mulher, de forma que até o marido pode ser alcançado pelo seu testemunho. Isso demonstra que a mulher tem um coração transformado. O próprio apóstolo Pedro vai falar de exemplos nas Escrituras, como o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. O que Deus está esperando de nós como mulheres? Em primeiro lugar, que a gente viva o ser mulher na perspectiva dele. Que sejamos mulheres dentro daquilo que Ele designou. Não, mas esse negócio de submissão é do passado. Esse negócio de sujeição não existe mais hoje. Bem, a Bíblia não é antiga. Ela é exatamente aquilo que ela é em qualquer tempo. Ela não se adapta ao tempo. E quando Deus, na verdade, cria os papéis, é para boa funcionalidade do lar. Se você for ver lá em Tito, no texto que nós trabalhamos ontem, nos versículos primeiros, Paulo também vai falar sobre as mulheres. Como deveriam se comportar as mulheres mais velhas. Ser cuidadosas no viver, na língua. Serem sóbrias, terem domínio próprio. E serem também cuidadosas no ensinar, ensinando as mais novas a serem também boas donas de casa. As mais novas deveriam ser bondosas também. Deveriam estar sujeitas aos maridos, honestas, mulheres íntegras. Então, em primeiro lugar, Deus não está esperando nada demais, senão que a gente viva o ser mulher na sua perspectiva.
É por isso que eu digo que hoje a gente está precisando muito falar mais sobre feminilidade bíblica. Entender qual é a feminilidade que Deus quer que a nossa vida expresse. Viver os padrões que Ele estabeleceu para nós como mulheres de Deus. E eu digo àquelas que pretendem casar, se não querem ser sujeitas aos seus maridos, não casem. Isso não é mensagem do passado, isso é a mensagem de Deus para nós hoje. Isso é a mensagem de Deus para as mulheres de todos os tempos. Deus quer também que a gente o sirva. Além da gente viver na verdade, o padrão que Deus espera de nós como mulher, Deus quer que nós o sirvamos também. Exercendo, sim, o serviço na igreja. Exercendo o nosso chamado na igreja. Deus tem dado dons às mulheres. Os dons não são exclusividade dos homens, irmãos. Deus também distribui dons às mulheres. E às vezes eu fico pensando, como nós mulheres temos exercido os nossos dons? Quais os dons? Você tem buscado os seus dons? Você pode e deve ser muito útil na casa de Deus. Eu fico percebendo que às vezes algumas mulheres são sobrecarregadas de tarefas, porque as outras vivem como frequentadoras de bancos de igreja, sem servirem a Deus. Deus está te chamando para se envolver. Deus está te chamando para se comprometer. Deus está te chamando para chegar para o seu pastor e dizer: pastor, conte comigo, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar o departamento de mulheres? Como eu posso exercer alguma coisa na igreja? Tem tanta coisa para fazer, o que você não pode é deixar de fazer. Deus conta com o seu serviço. Deus conta com mulheres no nosso tempo, que o sirvam na sua obra, que sejam mulheres instrumento em suas mãos, para serem usadas por Ele. Eu recebi um convite esses dias de um seminário em João Pessoa, para dar um curso de pregação só para mulheres. E eu fiquei muito maravilhada com isso. É a primeira vez que eu vou ministrar um curso de pregação só para mulheres. E quando o diretor do seminário, na verdade, entrou em contato comigo, ele disse que sentia muita falta de ver as mulheres ministrando a palavra de Deus, de serem instrumento nas mãos de Deus. E eu disse para ele, eu sinto falta disso e sinto falta também de que elas ministrem a palavra de Deus com zelo, porque elas podem ser nas mãos de Deus um instrumento também para o exercício do ministério da palavra. Como você tem buscado isso? Quais têm sido as suas iniciativas? A gente não pode viver a vida como mulheres sentadas em banco de igreja. Deus espera muito mais. Deus não vai dispensar você do exército. Você pode até pedir dispensa, mas Deus não vai dispensar. Deus não dispensa as mulheres de irem para a peleja. Ah, mas é porque o meu dom... Todo dom é importante na obra de Deus. Todos os dons são importantes na obra de Deus. Deus quer que nós exerçamos isso. Débora era esposa, ela exercia o seu papel dentro de casa, mas ela também era instrumento de Deus fora de casa. Ela era juíza e profetisa em Israel. Era um instrumento de Deus para os seus, mas era um instrumento de Deus para a nação também. Seu serviço começava dentro de casa, mas não ficava restrito à casa. Deus a usava para além das fronteiras do lar. De forma que foi um grande instrumento nas mãos de Deus para escrever história no seu tempo. Deus quer escrever história através das nossas vidas. Em segundo lugar, nós precisamos viver o que é correto, mesmo em meio às dificuldades do nosso tempo. Débora não está vivendo tudo isso em tempos fáceis.
Mas por que é muito difícil? Deus não está esperando atitude de mim quando tudo for fácil. Mas por que tem isso, tem isso? Deus não vai ser alimentado pelas nossas desculpas. Já disse uma certa frase, que quem quer fazer dá um jeito e quem não quer dá desculpas. Deus não nos dispensa por causa das dificuldades do nosso tempo. Ele nos chama a viver em tempos difíceis. E apesar dos tempos difíceis, e marcar os tempos difíceis. Débora não está vivendo numa época fácil. Imagine a liderança de uma mulher. Isso aqui é uma liderança política, sendo profetisa em Israel, mas ela não vai pegar uma época muito fácil para exercer tudo isso. Se a gente prestar atenção, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, o capítulo 4 é a história em si de Débora, uma história até bem resumida, mas com marcos impressionantes. O capítulo 4 é a sua história, o capítulo 5 é o cântico. É o cântico de Débora, onde ela vai adorar a Deus de uma forma linda, sobre a grande vitória que Deus tinha dado ao seu povo. E aí, se você contemplar tanto o capítulo 5 como o capítulo 4, e principalmente o capítulo 5, vai nos dar alguns dados, vai nos fornecer alguns dados sobre o que estava acontecendo no tempo de Débora. Em primeiro lugar, eram tempos de apostasia. A Bíblia diz que aquele povo tinha escolhido deuses novos para servir. Débora vai viver num tempo em que o povo tinha afastado mais uma vez o seu coração de Deus. Débora vai viver numa época, vai viver a sua fé no Deus de Israel, numa época em que o povo estava vivendo a fé em outros deuses. O povo tinha se desviado de Deus. Ela tem fé em Deus, mas o seu povo não expressa a mesma fé. O povo tinha se desviado de Deus. Era também um tempo de pecado. O capítulo 4 vai nos dizer isso. Que os filhos de Israel tornaram a fazer mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Era uma época em que as pessoas tinham se desviado, não só na sua devoção, mas naturalmente isso também tinha levado o povo a viver em pecado diante de Deus. O povo fazia o que era errado diante do Senhor. Era também tempos de opressão, como o capítulo 4, verso 3 nos descreve. Era uma época em que o rei Jabim, o rei cananeu, oprimia o povo de Israel. Só para a gente ter uma noção, Jabim oprimiu a Israel durante 20 anos. O seu general, o general do seu exército era Cícera. Ele tinha fechado todas as fronteiras de comércio para Israel. Ninguém fornecia nada para Israel, porque Jabim, na verdade, tinha fechado as fronteiras para o povo de Deus. Portanto, Jabim oprimia o povo de Israel, fechando as fronteiras. Ninguém fornecia armas. Ninguém, na verdade, fornecia qualquer elemento que pudesse alimentar o comércio em Israel. Eram tempos de guerra. Lá no capítulo 5, versículo 8, Débora nos diz que a guerra estava às portas. Estava prestes a acontecer um grande conflito bélico por parte de Jabim para com Israel. Também eram tempos de indiferença. Ainda o versículo 8 do capítulo 5 vai nos dizer que não se via em Israel nem espada nem lança. Ora, é óbvio que Jabim tinha fechado as fronteiras, não era fornecido armamento para Israel, mas ninguém se posicionava. O povo simplesmente se deixou oprimir e foi vivendo 20 anos naquelas circunstâncias sem fazer nada. E Débora vai viver no seu tempo dentro dos desafios de sua época.
apesar do tempo, ela vai ser levantada por Deus. É nessa época que ela vai ser levantada por Deus como juíza em Israel, para julgar o povo de Deus e ser instrumento nas mãos de Deus para livrar o seu povo. Débora não vai esperar circunstâncias fáceis para fazer a diferença. Ela não vai esperar as coisas se normalizarem. Ela vai viver apesar da anormalidade do seu tempo. E eu achei muito interessante aqui o verso da canção, que é o hino oficial, né? Que talvez o nosso lado certo é o lado avesso. É isso que a gente tem que fazer. A gente está vivendo num tempo onde o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. São dificuldades enormes para viver aquilo que Deus espera de nós. São circunstâncias onde a gente tem que remar contra a maré. Mas nós não precisamos esperar tempos favoráveis. Deus está esperando que a gente viva, mesmo diante das dificuldades do nosso tempo. Deus está esperando que a gente se posicione, que a gente saiba o que Ele espera de nós e viva aquilo que Ele tem para nós, apesar das dificuldades do nosso tempo. É em circunstâncias extremamente difíceis que essa mulher vai ser instrumento nas mãos de Deus. E em terceiro lugar, nós precisamos viver de forma relevante, fazendo a diferença no nosso tempo. Eu acho interessante porque, diante de tudo isso, exercendo as suas responsabilidades, vivendo o que Deus esperava de Débora, apesar do tempo, Débora vai então ser relevante no seu tempo. E lá no capítulo 5, que é o cântico de Débora, lá no versículo 7, ela vai dizer que se levantou como mãe em Israel. Nenhum dos juízes vão usar essa frase. Eu me levantei como pai em Israel. Mas ela se levanta como mãe em Israel. E eu acredito que essa frase de Débora consegue resumir muita coisa daquilo que ela de fato viveu. Porque ela não só coloca isso em palavras, ela vai viver essa relevância em ações. Ela não vai só falar sobre isso. Ela vai ser verdadeiramente uma mãe em Israel. Uma mulher que se levanta no seu tempo e vai fazer a diferença na sua época. A gente poderia destacar muitas qualidades dessa diferença. Mas eu queria destacar aqui apenas algumas. Em primeiro lugar, Débora foi resposta de Deus no seu tempo. Veja que Jabim estava oprimindo o povo durante 20 anos. E é nessa circunstância que depois de 20 anos de indiferença, 20 anos de opressão, sem tomar posicionamento, Israel ora. O povo ora. E Deus então levanta Débora. Deus não levanta mais um homem na galeria dos regentes. Deus vai levantar uma mulher para compor essa galeria. Ela foi resposta de oração para o seu povo. Às vezes eu fico me perguntando, a gente ora, não é? Isso é maravilhoso. Mas quantas vezes a gente diz, Senhor, que eu seja a resposta? A gente ora pelas necessidades do nosso tempo. A gente ora pelas circunstâncias do nosso tempo. Mas quantas vezes a gente diz assim, eu quero ser a resposta para essas orações. Eu quero ser resposta das minhas orações. Às vezes eu digo que nós fazemos é justamente o contrário. A gente ora e vive não como uma resposta. A gente vive contrário a uma resposta. A gente ora, mas faz as coisas de uma forma errada. A gente ora, mas vive contrário às nossas orações. A gente ora, mas a nossa vida vai na contramão das nossas orações. Quantas
Quantas de nós quer nessa noite dizer, eu quero ser resposta? Deus, eu quero orar pela minha geração, mas eu quero ser uma resposta das minhas orações. Débora foi resposta de oração. Foi em meio àquela circunstância que Israel ora ao Senhor e Deus levanta uma mulher. Ela era resposta de oração. Ela era resposta de Deus. Depois de 20 anos de opressão sobre Israel, para mudar o quadro dos 20 anos de oração. Eu acho que seria muito simples se a gente estivesse vendo aqui um homem, como era comum ver nessa galeria. Mas nós estamos vendo uma mulher que vai marcar a história depois de 20 anos de opressão, sendo um instrumento de oração. Você não faz ideia do que Deus pode fazer na nossa vida quando somos respostas de oração. Você não faz ideia como Deus pode marcar o tempo através da sua vida. Quando somos resposta em suas mãos. Quando nós não só oramos, mas nós nos apresentamos como resposta. Deus, conta comigo. Me alista no exército para marcar o meu tempo. Conta com a minha existência, conta com as minhas atitudes, conta com as minhas ações. Eu quero ser a resposta. Orar, às vezes é até fácil. Outra questão é quando a nossa vida precisa responder a isso. Deus não quer que só oremos. Ele quer que também oremos. Mas Ele quer também que a nossa vida seja um instrumento nas suas mãos para nos dar resposta. Para que eu seja a resposta dEle. Débora foi resposta de Deus para o seu povo. Ela também não ficou indiferente. Olha só como Débora vai ser relevante. Além de ser resposta de oração, ela vai dizer lá no capítulo 5, eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Veja que eu acho interessante, porque isso aqui entra uma responsabilidade que Débora assume. Porque Deus levanta Débora, mas ela também se levanta. Deus dá a Israel uma mulher como resposta. E é interessante que numa sociedade patriarcal, né? Eu fico imaginando os desafios de uma mulher ser resposta de Deus nessa época. Se para nós às vezes é difícil hoje, quantas vezes eu sofri rejeição por ser professora de teologia, imagine Débora sendo resposta de Deus. Mas ela também toma atitudes, ela também diz, eu me levantei. Isso nos mostra que ela não foi indiferente à sua época. Ela não foi insensível à sua época. Não havia muita sensibilidade por parte do seu povo. Pelo contrário, o que mais vai ser visto é a indiferença. Mas ela, contrária à atitude do povo, vai dizer, eu me levantei. Eu tomei atitudes na minha época. Eu tomei ações concretas no meu tempo. Eu me levantei como mãe em Israel. Deus está esperando que mulheres como eu e você se levante. Saia do comodismo, da indiferença, da inércia, da insensibilidade. Às vezes a gente vai vivendo a vida assim, mas porque é assim mesmo, nada muda. Não, as coisas vão ser sempre assim, mas você não tem que ser assim. Não é porque tudo é normal, não tem nada a ver, as coisas acontecem assim mesmo. Deus não está chamando você para ser como as coisas acontecem no nosso tempo. Deus quer que nos levantemos, nos posicionemos, saiamos da posição de indiferença do nosso tempo. Não podemos ser iguais a qualquer mulheres no nosso tempo.
Deus não nos chamou para viver como as mulheres do mundo. Deus nos chamou para sermos mulheres que se levantem no seu tempo. Quantas de nós vai sair da posição de inércia, do comodismo, da mesmice? Ah, mas por que assim? A vida é assim. Deus não nos chamou para viver na mesmice de uma vida morta que não faz nada, que não se levanta, que não age, que vira as costas para o seu tempo, como se Deus, na verdade, tivesse também indiferente ao tempo. Deus nos chama para nos levantar. Eu, Débora, me levantei. Quem de nós vai dizer, eu me levantei no meu tempo? Eu me levantei para ser a diferença no meu trabalho. Eu me levantei para ser a diferença dentro de casa. Eu me levantei para ser a diferença na minha igreja. Eu me levantei. Mas por que mesmo as mulheres da igreja não se levantam? Não faz... Às vezes a gente tem essa mania, não é? A gente acha que os maus referenciais são autorização para a gente viver da mesma maneira. Deus não chama para você viver da mesma maneira dos outros. Deus chama para você viver da maneira que Ele espera de você. Você se levantar no seu tempo. Essa mulher foi relevante porque Deus a levantou, mas ela também se levantou. Débora também vai agir como cuidadora no seu tempo. Ela era uma mulher cuidadosa. Ora, esse termo por mãe em Israel. Alguns estudiosos entendem que isso aqui pode ser uma referência também ao seu nome, já que a palavra Débora significa abelha. A ideia de uma abelha rainha que cuida lá da sua colmeia, né? E que assume a liderança da colmeia. Mas o termo mãe aqui designa também cuidado. Ela é uma mãe, não só dentro de casa. É óbvio que o texto não fala que ela tinha filhos, é provável que sim. Mas ela se levanta como mãe para o seu povo, para cuidar da sua gente. Quem de nós vai se levantar como cuidadora da nossa geração? Quem de nós, como mulheres, vai se levantar como mãe no nosso tempo? Para cuidar das mulheres do nosso tempo, para cuidar daquilo que precisamos, na verdade, cuidar na nossa época. Quem de nós vai dizer, eu vou me levantar como uma mãe no meu tempo? Eu vou ser zelosa como mãe. Eu vou ser comprometida como mãe. Eu vou adotar filhos como mãe. Eu vou sair da minha zona de conforto e pensar nos outros como mãe. Eu vou ser como uma mãe na minha época. Eu vou me levantar como mãe no meu tempo. Ela também foi suporte diante da necessidade. Eu acho muito interessante, porque Débora, como juíza, ela não poderia ir para a guerra como os demais juízes. Quando o povo de Israel ora para que Deus os livrasse da opressão de Jabim, Deus então dá Débora como resposta ao seu povo. Mas ela é diferente dos outros juízes, porque ela não pode ir para a guerra, assumir a frente do exército. Então ela convoca Baraque para estar à frente do exército de Israel. Enquanto que Cícera era o comandante do exército de Jabim, rei cananeu que oprimia Israel, era Baraque que estava à frente do exército de Israel. E então Débora manda chamar Baraque. Débora convoca Baraque para assumir a frente do exército. Mas Baraque diz assim, se você não for, eu não irei. É Baraque que está na cena, mas é ela que está por trás, encorajando Baraque. É Baraque que você vai ver lá na Galeria dos Heróis da Fé, capítulo 11, versículo 32. Provavelmente seja uma referência a Baraque aqui. Mas caberia muito bem o nome de Débora naquela galeria. Porque Baraque vai, mas é ela que está dando suporte.
Baraque toma a frente, Baraque está na cena, mas é ela que está nos bastidores, sendo o suporte para aquela situação. É Baraque que está à frente do exército, mas é ela que está sendo suporte para o exército de Deus. Eu estou falando de uma mulher como eu e você. É Baraque que assume a comitiva da batalha, mas é ela que dá suporte para que o povo vá à batalha. É uma mulher. Era uma mãe em Israel. Era uma esposa, era uma profetisa, mas era um instrumento para ser suporte de Deus na hora mais necessitada. E não foi suporte simplesmente para algumas pessoas. Foi suporte para o seu povo. É ela que está nos bastidores, conduzindo a história do seu tempo. É por meio dela que Deus vai escrever história no seu tempo. Ela também vai agir com autoridade. Você sabia que é a primeira e única vez em Israel que uma mulher está dando os comandos de uma guerra? Você já imaginou? Não sei nem se esse é feminino, generala, né? Eu acredito que não. Os professores de português aí que me ajudem. Baraque vai à frente, mas é ela que vai dar as ordens de guerra. Baraque vai assumir o comando do exército. Mas sabe quem vai dar as estratégias de guerra? É Débora. Uma mulher que vai ser ouvida como autoridade no seu tempo. Ela manda chamar as tribos de Naftali, de Zebulon, venham para o combate contra Jabim. Manda chamar Cícera e diz como será a batalha e o povo vai debaixo das suas ordens. Que relevância essa mulher teve no seu tempo. Porque as pessoas sempre vão ouvir alguém que ouve Deus. As pessoas sempre vão ouvir pessoas que vivem na presença de Deus. Sempre vão ouvir mulheres que sejam um instrumento nas mãos de Deus. Ela também vai lutar corajosamente, mesmo estando por trás do exército. Ela também está na luta. Ela não vai à frente, mas ela se envolve na batalha. Porque é ela que vai dar as estratégias de guerra. E ela vai fazer isso. Sabe por quê? Porque agora Débora nos dá talvez a maior de todas as referências, e é assim que eu entendo. Ela confiou em Deus. Ela não está fazendo tudo isso sozinha. Ela está fazendo isso porque ela sabe que é Deus que está à frente, que é Deus que está levantando. É Deus que está no comando de tudo isso. Ela vai dizer a Baraque, não foi Deus que te mandou, é Deus que está ordenando. É Deus que está dando as ordens. Ela sabe quem é o verdadeiro general de guerra. Débora é uma mulher de fé no seu tempo. Ela é uma mulher que confia em Deus e que se lança nas mãos de Deus para escrever história e ser relevante no seu tempo. E veja que Débora, confiando em Deus, ela vai dar as estratégias para que o seu povo vá à batalha. É óbvio que Deus vai instruir Débora nesse momento. E aí Débora manda chamar as tribos. E ela diz assim, olha, o Senhor está mandando você ir, Baraque, vá. Mas vocês vão para o Monte Tabor. E Deus vai reunir o exército de Cícera no ribeiro de Quizon. O exército de Cícera, que era o exército de Jabim, era absolutamente fortificado. Contava com 900 carros de ferro. Era um exército praticamente invencível. Em Israel não havia armamento suficiente para vencer o exército de Cícera. Essa mulher encoraja o seu povo para ir praticamente para o precipício. Ela está encorajando o seu povo para enfrentar um exército absolutamente armado, apto para a batalha. Enquanto que Israel fazia 20 anos,
O seu povo, o povo daquela localidade, fazia 20 anos que estava vivendo debaixo de opressão sem ir para a guerra. E aí Débora vai fazer isso, não porque ela confia nela, não porque ela acha que ela é a mulher, e não é essa a intenção do texto. Ela vai fazer isso porque ela confia em Deus. Ela é uma mulher de fé. Ela sabe quem é o Senhor dos Exércitos, o verdadeiro comandante daquela guerra. E ela diz, olha, Cícera, reúna lá o povo no Monte Tabor, porque Deus vai mandar Cícera com o seu exército para o ribeiro de Quizon. Eram, na verdade, 900 carros de ferro que Deus estava juntando contra Israel. Se não fosse o Senhor, pela ótica humana, se a gente fosse considerar assim, era uma verdadeira matança, era um verdadeiro massacre. Mas sabe o que vai acontecer naquele dia? E o cântico de Débora vai nos dizer um pouco sobre o que aconteceu naquele momento. Em primeiro lugar, Deus vai prometer a Baraque, que vai entregá-los nas suas mãos. Então a vitória não seria simplesmente pela ação do povo. Seria pela ação de Deus, era Deus que entregaria. Por 20 anos, Deus entregou o povo nas mãos de Jabim. Mas agora Deus entregaria Jabim nas mãos de Israel. Era o Senhor que faria isso. E Deus sabia o que estava fazendo quando manda o povo ir para aquela região. Se você for ver lá no capítulo 5, versículo 21 ao 22, a gente vai ter uma referência ao que aconteceu naquela batalha. Débora diz, os céus gotejaram. E sabe o que aconteceu naquele dia? Caiu uma chuva torrencial. Deus enviou uma chuva. Sabe qual foi a arma de Deus para vencer Jabim? Para vencer o exército de Cícera? Foi a chuva. Deus enviou uma grande chuva e transbordou o ribeiro de Quizon. E o ribeiro, então, no seu transbordar, fez com que os carros de Jabim atolassem na lama. E o que era a arma, na verdade, de vitória, se tornou a arma do fracasso para o exército de Cícera. Deus atolou os carros de Cícera no ribeiro de Quizon e deu vitória ao seu povo naquele dia, marcando definitivamente a libertação de Israel das mãos do rei Jabim. E sabe quem é que Deus está usando para tudo isso? Uma mulher que confiou nele. Uma mulher que teve fé nele. Que sabia do agir de Deus e que Deus poderia agir em favor do seu povo naquelas circunstâncias. Deus vai dar o comando da guerra através de Débora. E Débora vai dar o comando ao seu povo. E ela vai fazer isso porque ela olha para o alto, não para as circunstâncias. Ela vai fazer isso porque a sua fé está naquele que a chamou, que a levantou como autoridade em Israel. E a história de Israel vai mudar durante 40 anos, porque Deus usa a vida de uma mulher para escrever história no seu tempo. Quantas de nós quer nessa noite dizer, Deus, eu quero ser como Débora no meu tempo. Eu quero fazer diferença nas tuas mãos. Eu quero me levantar na minha época. Você pode sair nessa noite aqui e ter vindo à igreja como um dia normal. Voltar para sua casa, viver a sua vidinha comum. Ou você pode sair daqui e dizer, eu não vou mais viver de forma na minha mesmice. Eu quero me levantar no meu tempo. E isso vai fazer a diferença quando no dia seguinte, tudo isso que nós ouvimos puder ser colocado em prática no nosso dia a dia. E eu digo ainda mais, irmãos e irmãs, quando Deus nos chama a atenção
é porque Ele nos traz mais responsabilidades. Ou nós diremos sim a isso, ou seremos indiferentes a isso. Ou iremos responder a isso, sendo instrumento nas mãos de Deus, ou iremos responder a isso com indiferença. Mas uma coisa ou outra, certamente, Deus cobrará de nós. Mas que seja justamente a resposta certa. Que nós possamos escrever história no nosso tempo. Que o Senhor nos ajude.